Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá dar início a uma nova matéria, amém? E a primeira aula dessa nova matéria. A matéria é Doutrina de Cristo, ensino sobre Cristo, amém? Vira aí a página aí pega na primeira página aí da apostila, a identidade de Cristo. Aleluia. Quando nós falamos da identidade de Cristo, só para a gente aqui dar uma introduzida antes essa matéria está bem pontuadinha as coisas, para a gente poder, numa crescente, entender quem é Jesus. Mas quando se fala da identidade de Cristo, está falando de características desse Cristo. Tanto características eternas, quanto profecias, quanto estilo de vida aqui, quanto ele já ressurreto. Amém? Então, quando a gente fala da identidade de alguém, a gente fala desse alguém no todo. Quando alguém fala assim, a identidade do pastor é essa. Não é a identidade no sentido de documento, é no sentido geral. Perfil, caráter, a obra e por aí vai. Amém? Então nós vamos entrar agora na identidade de Cristo, você vai descobrir, nós vamos aprender juntos, desde as primeiras coisas até as últimas coisas. Depois, a última matéria dessa apostila é a centralidade de Cristo. Você vai ver o quão a Bíblia inteira, aquele livro lá, essa biblioteca, né, porque a Bíblia vem de biblioteca, 66 livros, sempre apontando para a pessoa de Jesus. Então nós vamos ver a centralidade. Mas antes de vermos a centralidade de Cristo, nós vamos aprender sobre a identidade de Cristo. E está tudo bem pontuadinho aí para a gente ter isso bem guardadinho no nosso coração. Amém? Ponto 1. Jesus, Deus eterno. Jesus é Deus e por isso tem o direito sobre o homem. Tem todo o direito sobre o homem. Como Deus é eterno, ele é o único que pode decidir o nosso destino, pois é santo, justo e autor da nossa vida. Então aqui, na apostila, a gente já começa a entender que Jesus é um ser humano perfeito. E como ser humano perfeito, como Deus, ele tem autoridade sobre a criação, sobre o homem. Ele tem autoridade sobre o ser humano. Então a gente precisa entender as características da identidade de Jesus. Ele é um Deus eterno, ele sempre foi Deus, e como Deus ele tem autoridade sobre a vida humana. Amém? Sobre o homem. Aqui a gente vai discorrer dentro desses textos, e aí você vai ver muitos versículos, vamos ler muitos versículos que falam e revelam o caráter de Jesus. Vamos lá. A divindade de Jesus Cristo. Aí está o versículo, a gente vai lendo junto esses textos. Também vai acompanhando aí. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Então aqui já está falando do nascimento de Jesus. E Maria, quando não tinha um conhecimento de como seria o nascimento dessa criança, o anjo fala que ela vai ter um filho, mas ela, dentro do campo, da naturalidade dela, ela fala, obviamente, ela fala assim: como que eu posso ter um filho se eu ainda não tive relação nenhuma com homem algum? E ali Deus já começa a discorrer que esse filho que vai vir através de Maria é um filho divino, não vinha de uma natureza pecaminosa, vinha diretamente da semente de Deus, do Espírito Santo. É tanto que, claro, a gente precisa pontuar bem isso aqui, porque é uma linha teológica que até as pessoas se cometem heresia, mas há uma linha teológica que fala que é como se ali Jesus fosse o sêmen de Deus, entendeu? Não é isso, mas é nesse sentido. Quando a Bíblia fala que Jesus ele é filho de Deus, está falando assim, que ele não tem na sua concepção a participação de uma natureza caída. Jesus ele é gerado e ele é colocado num corpo debaixo de uma natureza que tem desejos errados. Só que ele não é gerado como alguém, como nós somos gerados, de forma comum. Um homem vai lá, se relaciona com a mulher e a mulher engravida. Não. Jesus ele veio diretamente, sem mexer na virgindade de Maria, ele vai diretamente pelo próprio Espírito Santo e é depositado dentro de Maria. Amém? Por isso que ele é divino. Ele não veio, como por exemplo, quando Davi fala assim: em pecado eu fui
concebido debaixo de natureza pecaminosa, minha mãe me concebeu, me teve. Ali Davi está explicando o quê? Olha, meu pai e minha mãe tiveram relação e eu nasci debaixo dessa natureza pecaminosa. Jesus tinha um corpo com desejos, sim ou não? Sim, ele tinha um corpo com todos os desejos que você e eu tem. Só que quando gerado, ele não foi gerado da forma que nós somos gerados. Ele foi gerado de uma forma divina. Então Maria está ali, mas como isso? Eu nunca tive homem algum. Aí o versículo explica. O anjo do Senhor respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá de ti será santo e será chamado filho de Deus. Então aqui a gente entende que Jesus é divino. O próprio anjo está explicando, ele será chamado filho de Deus. Até aquele momento, ninguém nascido de uma mulher poderia ser chamado e era chamado de filho de Deus. É tanto que uma das coisas mais complicadas para o judeu era entender exatamente que Jesus era o quê? Filho de Deus. Uma das coisas que mais fizeram os judeus odiarem Jesus era o fato de Jesus chamar Deus de Pai, de dizer que era filho e de se apresentar como divino. Isso era uma das coisas que mais gerava confusão quando Jesus estava ministrando, quando ele se relacionava a Deus como Pai, quando ele se relacionava a ele mesmo como Deus. Quando Jesus falava assim: eu sou, esses aí que vocês estão procurando, ó, eu sou o filho de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia, sempre soube, que ele foi gerado de forma divina. Amém? Então, aqui está explicando a divindade de Jesus. Nunca houve até então e nunca haverá, depois daquilo, um nascimento como esse. Por isso que Jesus, mesmo tendo um corpo igual nós tivemos, ele é divino, porque ele foi gerado de forma divina. Vamos lá, Jesus, o verbo, a palavra de Deus. Aí um versículo, a gente vai ler os versículos e vai tentar explicar os versos aí para a gente ter mais clareza. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existia. A vida estava nele, e era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Está aí dois textos, João 1,14 e João 1, do 1 ao 4. Explicando o quê? Que Jesus era uma palavra, depois ele se tornou, que é quando a gente é conhecido como... Quem conhece aquela música do Alessandro Vilas Boas que fala, porque às vezes a gente ouve a canção, mas por não ter um conhecimento do que é a vida de Jesus encarnada, a gente não consegue assimilar aquilo que é falado na canção. Tem uma canção do Alessandro Vilas Boas que ele diz assim: tabernaculou entre nós. Quando ele está dizendo assim que Jesus tabernaculou entre nós, ele está falando desse texto. O verbo que se fez carne. O tabernáculo dele. O corpo ali era o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo ali. Então ele tabernaculou entre nós. Ele não era um tabernáculo, um templo parado. Ele era um templo móvel. Amém? Assim como nós somos hoje também. Quando a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não quer dizer que Deus não vem para a nossa reunião, não quer dizer que esse lugar não seja consagrado, porque esse lugar é consagrado a Deus, é um lugar que há movimentações. Só que o lugar que Deus habita é em nós. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, o verbo que se fez carne, está dizendo assim, Jesus tabernaculou. Ele andou entre os homens, ele pisou entre os homens. Amém? No sentido de caminhar. Então, aqui tem dois textos. No segundo, fala que ele veio com algumas características. Cheio de quê? De graça, que a palavra graça, no original aqui, nesse texto especificamente, é amor. Ele veio cheio de amor e de verdade. Porque a gente precisa associar a identidade de Jesus. Né? A Bíblia fala que é melhor repreensão aberta do que o amor encoberto. Então você não ama alguém quando você nega a verdade para essa pessoa. Você ama alguém quando você prega a verdade de Deus para essa pessoa. E aí essa verdade é carregada de amor. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se manifestou cheio de graça, amor e cheio de verdade. Amém? Então vamos lá, próximo ponto. Jesus, Deus conosco. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1,
versículo 13. Então, esse texto também aqui, tá, ele aponta para nós como templos do Espírito Santo. Não quer dizer que Deus não era com o povo antigamente. Não, não quer dizer isso. Só que a gente vai aprender mais para frente aqui o quê? Que essa manifestação de Deus, da pessoa de Jesus, né, que Jesus vindo aqui em terra, e essa profecia aqui, que a virgem conceberá e dará a luz do filho e chamará Emanuel, é uma promessa que Jesus fala depois. Ele diz assim: estarei convosco todos até a consumação dos séculos. Por quê? Porque houve, durante muito tempo, uma separação de Deus, até mesmo com o seu povo. Sim ou não? Quem lembra? Até Isaías 59:2, a Bíblia diz assim, que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as mãos encolhidas, para que ele não possa ouvir ou abençoar o seu povo. Porém, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isso quer dizer que o pecado não faz separação mais hoje? Faz. Mas acredite, eu não sei no que você acredita, de repente você crê diferente. Mas uma vez que uma pessoa recebe o Espírito Santo, ele, ainda que no decorrer da caminhada, que isso também é conversa para uma outra hora, ele venha se apostatar da fé e aí deixar de herdar a salvação. O Espírito Santo não é alguém que fica entrando e saindo das pessoas. Amém? Ele não é alguém que fala assim, todo Misréveles hoje. Ah, o Misréveles vacilou, estou fora do Misréveles. Não. Ele é alguém que vem e Paulo chama isso de selado. Paulo fala assim, nós somos selados pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse texto aqui que apresenta Jesus como um Deus conosco, é um Deus que está selado em nós. E aí, dentro de nós, ele tem uma atuação mais livre ou não. Isso cabe a cada um de nós. Ele é um Deus conosco, um Deus que está presente. Não é um Deus que você está andando aqui na terra e ele está lá na eternidade, não. Cada passo que você dá, ele está contigo. É Deus conosco. Emanuel. Emanuel significa Deus está comigo. Então olha para o teu irmão e fala assim, Deus está comigo. Fica tranquilo que ele também está contigo. Então, essa é a profecia. Amém? Jesus, Deus conosco. Então a gente vai vendo características do nome de Jesus. Jesus, o Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Aqui está falando sobre a revelação de Jesus. Tem um texto de Moisés, que quando Moisés quer entrar no ápice, ele vai aproveitando das deixas. Deixa eu te dar uma dica aqui para devoção. Quando você tiver o seu momento de oração, de devoção, que você sentir ali que o ambiente está propício a Deus se revelar, vai mergulhando, irmão. Vai mergulhando, sério. É um bom ambiente para você descobrir novas características de Deus, pelo menos no seu momento de devoção. Porque quando a gente lê Êxodo 30 até o capítulo 34, você vai ver que Moisés ele foi aproveitando as oportunidades que Deus foi dando da revelação. E aí Moisés está ali, ele intercede pelo povo, e aí Deus fala, então tá, não vou matar o povo. Aí Deus fala assim, eu vou mandar um anjo contigo. Moisés fala assim, não quero anjo, quero tua presença. Aí Deus fala assim, vou mandar meus sinais. E Moisés fala, não quero sinais, quero a tua presença. Então Moisés foi aproveitando enquanto Deus estava se relacionando com ele, para mergulhar. Até a hora que Moisés vai falar para Deus assim, Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, eu só dou um passo aqui em diante se a sua presença vem para mim. Não vem com poder, com teofania. Eu não quero o poder de Deus. Eu não quero os anjos aqui atrás. Eu quero a sua presença. Ele alcançou em devoção o que ele queria. Deus vira para ele e fala assim, tá bom, Moisés, minha presença irá diante de ti. Só que Moisés vem e fala o quê? Então tá, já que o senhor está nesse relacionamento legal, o senhor está assim, né? Se revelando, deixa eu pedir mais uma coisa, mostra-me a tua face. E aí quando Moisés fala isso, aí vem o texto pelo qual nós lemos isso aqui. Aí Deus vira para Moisés e fala o quê? Ninguém vê a minha face e permanece vivo. No sentido de que as pessoas que viram Jesus no corpo encarnado, no corpo humano. Ninguém viu Jesus vivo, amém? Aqui, vi Jesus e permaneceu vivo. Não. Se você um dia está lá, foi dormir, aí você viu Jesus, você pode saber que a terra acabou para você. Só quando... Não, vi Jesus, estou na eternidade. Por quê? Porque aqui está dizendo que ninguém jamais viu a Deus em vida.
No caso, o Filho de Deus aqui, o unigênito, da forma glorificada. Ah, pastor, mas e lá, Mateus 16, 17, Jesus no Monte da Transfiguração. Ali ele não estava totalmente na essência de quem ele é. Então está falando do Deus unigênito visto no seu trono de uma pessoa que está literalmente lá. Amém? Então, assim, ninguém jamais viu a Deus e permaneceu vivo. O Deus unigênito. Vamos lá, ponto 2. Jesus, o homem perfeito. Foi necessário que Jesus encarnasse e, como filho do homem, assumisse completamente a sua humanidade para viver uma vida perfeita de obediência ao Pai Celeste. A vida perfeita a qual nós nunca fomos capazes de viver. Ele a viveu através da sua obediência radical até o ponto de se entregar para morrer na cruz. A gente precisa entender que quando Jesus pegou um corpo, né, quando ele toma um corpo, ele veio para conhecer, vivenciando a nossa natureza. Pensa, Jesus era um verbo, uma palavra. Amém? O Espírito sempre foi Espírito. E aí Deus sempre está lá como Deus. O Pai, Filho e o Espírito. Eles estão lá. E eles criaram um homem. Esse homem cai. Mas eles tinham a ciência e o conhecimento pleno no sentido de o que é a eternidade. O homem sem pecado. Amém? O homem sem pecado, eles tinham conhecimento. Só que depois que o homem cai, nenhum deles tem a dimensão, preste atenção para você não pensar que é heresia, tá? Isso aqui são detalhes. Eu vou tentar explicar o mais claro possível. Deus conhece o homem em sua totalidade, amém? Deus é presciente, sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Deus sabe tudo. Porém, quando o homem caiu e Jesus decide pegar um corpo no plano de redenção, foi também para entender a nossa natureza. Para compreender, a gente vai ler algum texto na frente que fala assim, que não tinha como ele se compadecer de nós se ele não pegasse um corpo humano. Então, quando ele pega um corpo humano, ele descobre tudo que nós sentimos, as vontades que nós tínhamos, o como é difícil viver debaixo de uma natureza que clama pelo pecado. Porque se a gente for genuinamente verdadeiro com Deus, a gente vai entender que a gente acorda com vontade de pecar, sim ou não? Passa o dia com vontade de pecar. Nós não pecamos porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E a graça de Deus em nossa vida, através do Filho dele, Jesus, nos dá força para vencermos o pecado. É isso que Paulo escreve em Romanos. Mas quando Jesus ele encarna como um homem perfeito, ele está dando uma deixa para a gente. Ele diz assim, eu vou viver uma vida dentro de um corpo que clama pelo pecado, mas de forma perfeita. Por quê? Porque eu preciso ser a sua referência. Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. O batismo dele aponta isso. O batismo das águas, ele sinaliza para quê? Arrependimento. O batismo das águas sinaliza para arrependimento. Só que a Bíblia fala que Jesus é um homem perfeito. Então, por que ele batizou? Para virar referência. Lembra quando ele está conversando com João Batista? João Batista fala, eu que necessito ser batizado por ti, e vem tu a mim com esse papo de batismo, estou chamando os outros de cobra aqui, vou chamar o senhor de quê? Isso é perfeito. Então Jesus fala assim, não, calma, João Batista, eu entendo. Você não está errado. Porém, para que a justiça se cumpra, vai lá e me batiza. Então Jesus, ele era um homem perfeito. Pela lógica teológica, Jesus não deveria batizar. Batismo do arrependimento. Mas ele fez aquilo porque ele é o homem perfeito. Ele é aquele que a gente olha e segue todos os passos. Você quer ter uma vida santa? É só você olhar os passos de Jesus em todos os aspectos. Você não vai encontrar erro. Você não vai encontrar erro na vida de Jesus. Por quê? Porque mesmo como homem, mesmo ele sendo Deus, 100% Deus, ele também 100% homem, ele nunca falhou como homem. É tanto que quando ele questiona os fariseus, né, os fariseus estão lá querendo armar para prender ele, para arrumar uma heresia no meio dele, para fingir que Jesus está fazendo alguma coisa errada, ele vira, uma das poucas vezes que ele estressa com aquele povo assim, nesse ponto, ele vira para o povo e fala assim, gente, presta atenção, vocês querem me matar aí, me acusando de um monte de coisa e tal, prova que eu tenho pecado. Ele faz essa proposta para quem estava analisando a vida dele. Ele fala assim, eu quero que vocês achem em mim alguma culpa. Achem um pecado em mim. Vou esperar vocês acharem. Depois que vocês acharem, a gente conversa. Alguém conseguiu achar? Não. Lembra quando está lá a conversa de Pilatos,
antes da crucificação, que todo mundo que está ali chegando ali fala o quê? Cara, a gente vai crucificar esse homem, mas a gente não acha nele o quê? Culpa alguma, pecado algum. Então, a gente precisa entender uma coisa. É daí que parte algumas heresias. Ele era 100% homem, mas ele era um homem perfeito. Como nunca houve antes dele, como nunca houve na época dele, como nunca haverá depois dele. Jesus é o homem perfeito. Alguém que você pode olhar e falar assim, não encontro nele defeito algum. E isso como homem. Tá? Esquece aqui a divindade dele. A identidade dele como homem é o homem perfeito. Então assim, o pastor é perfeito? Você é perfeito? A pessoa que você ama é perfeita? Jesus como homem é perfeito? Sim. Então se alguém um dia falar assim, não, Jesus como Deus era fera, como homem vacilou. Em nada. Em nada. Nada, nada, nada. Jesus não cometeu um pecado sequer, ainda que mínimo. Nenhum pecado sequer. O que a Bíblia relata sobre ele e sua natureza de homem é que ele foi tentado em todas as coisas. Que aí a gente pode, até de forma para abrir a nossa mente sobre o que é estar debaixo de um corpo, mas governar esse corpo. A Bíblia fala que Jesus sentiu todas as vontades que um corpo natural sente. Então, Jesus teve vontade de bater nos outros. É sério. Jesus teve vontade de pegar uma mulher. Jesus teve vontade de não ir para a cruz. Isso está até denunciado quando ele meio que ali fala assim, né? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Então, uma coisa é uma vontade, outra coisa é a consumação dessa vontade. Jesus nunca consumou uma vontade da sua natureza humana, por isso que ele é um homem perfeito. Tiago, quando ele escreve, ele fala assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta a ninguém. Quem tenta a gente é o diabo. Então o diabo tinha as propostas diante de Jesus, só que Jesus sempre vencia o diabo na primeira estação da tentação. Porque Tiago explica onde é a primeira estação. Tiago fala assim, que quando vem a tentação, ela é onde? Aqui, ó. Ela é aqui, na mente. Veio aqui a tentação, a vontade. Aí um alimento dessa tentação, um forçar de ficar naquele ambiente ali pensando, desejando, imaginando, vai fazer aquilo engodar você e desce para o coração. Quando desce para o coração, já fica muito mais difícil de controlar. Se desceu para o coração e você encontrar com o seu pecado, você comete ele. Aí é o que a Bíblia diz, começa aqui, desce para aqui, e aí quando você tem a oportunidade, você consuma. Consumindo o pecado, isso vai gerar morte espiritual. Então Jesus sempre vencia quando chegava aqui. Chegou aqui, teve vontade, ele vencia aqui, ele não deixava descer para o coração. É um modelo para a gente vencer as nossas tentações. Não deixe descer para aqui. Não brinca com aquilo que você sabe que pode te tirar do propósito. Chegou aqui, luta contra. Estabelece um ambiente. Rebate com a palavra. Era isso que Jesus sempre fazia. Jesus sempre tinha uma palavra para rebater toda a tentação do diabo. Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia. Porque você não pode rebater o diabo, né, com você mesmo. Você tem que rebater o diabo. Maior é o que habita em quê? Não é a gente que é o maior é o que habita em nós. Então a gente vence as nossas tentações com a palavra. Salmo 119, 11 tem para mim ali é uma chave muito grande de como vencer tentações. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, eu escondi o quê? A tua palavra no meu coração. E aí a consequência é o quê? Para não pecar contra ti. Então, se eu tenho algo guardado, se eu tenho uma palavra guardada no meu coração, ela é a arma para eu vencer o pecado. Por isso que tem pessoas que têm um coração cheio de coisas guardadas, mas não tem nenhum versículo, nenhuma palavra, não tem uma revelação. E ali está dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o salmista está ensinando para a gente, se você tem a palavra no coração, se você tem a revelação de Deus guardada no seu coração, quando a tentação vier, você vai rebater aquela tentação com uma palavra. Amém? Vai vir uma proposta do diabo, você vai dizer, eu não posso porque eu sou filho de Deus. Eu não posso porque eu temo o Senhor. Eu não posso porque Jesus já me remiu. Eu não estou mais debaixo dessa natureza. Então Jesus é o homem perfeito, que sempre rebateu todas as tentações que enfrentou. Aqui, ó. Mateus 4, Lucas 4, é bem claro isso. O diabo faz a proposta e ele imediatamente lança versículo. É versículo, Jesus usa versos. Versículos das Escrituras para rebater. Por isso que é importante
Você está diante de um ambiente, está sendo tentado. Pega uma palavra guardada no seu coração, um culto. A importância da meditação é essa. Eu não sei se você sabe, mas a diferença entre meditar e ler é que quando você medita, você não esquece com facilidade. Quando você só lê, você esquece. Experimenta pegar um verso por dia e leu ele e fica meditando nele. Ele vai ficar muito mais guardado no seu coração do que você só lê e aí quando você enche seu coração de outras coisas. Amém? Então Jesus é o homem perfeito que sempre venceu suas guerras na mente. Não deixou nunca descer para o coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda, porque dele procede a fonte. Então está mandando você guardar o coração, não deixar qualquer coisa chegar lá. A gente sabe, gente, não tem uma expressão que Jesus fala assim, olha, assassino não é só quem tira a vida da pessoa literalmente, mas se alguém matar o seu irmão onde? Onde? No seu coração, ele já é um assassino. Então, de vez em quando, você já presta atenção, o pastor está ensinando. Você já está matando seu irmão aqui, ó. Não deixa descer para cá, não. Virou um assassino. Quando está aqui, mas esse irmão, não presta. Opa, presta sim. Jesus remiu ele. Ele não é perfeito, assim como eu não sou perfeito. Estou querendo tirar o cisquinho dele, mas tem uma trava enorme aqui. Então, deixa eu cuidar da minha vida. Amém? Não deixe descer para o coração. Lá procede fonte da vida, lá para você guardar. É o lugar que Deus quer ter acesso. É tanto que é o lugar que Deus decidiu falar. Sim ou não? Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz assim, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o quê? O vosso coração. Então, coração tem ouvido, tá, gente? Não é só aqui, não. Coração tem ouvido. Tem gente que está ouvindo uma palavra, aí ela vem, ela escutou a palavra aqui, ó. Mas ela já rebateu aqui, ó. Entendeu? Está no ambiente, está escutando, tu está falando, às vezes está gostando ou não, mas está escutando. Uma coisa é eu escutar aqui, uma outra coisa é chegar aqui. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso. Ouviu a voz de Deus por aqui, deixa ela descer para cá. Amém? Então Jesus é o homem perfeito. Ele fez semelhante aos homens. Esse texto é lindo, né, gente? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si, assumindo a forma de e fazendo-se semelhante aos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deixa eu te dar uma liga aqui sobre ser servo de Jesus. Volta para mim, comigo aí na parte aí. Assumindo a forma de servo. Você achou aí? Sim? Preste atenção. Assumindo a forma de servo, está antes dele se fazer semelhante aos homens. Porque eu acredito muito na ordem das coisas escritas na palavra. Eu não sei você, mas eu acredito. Eu acredito muito na ordem das coisas escritas. Deus é tão intencional que a ordem para mim tem muito valor. Exemplo, a vontade de Deus, ela começa boa, se torna agradável, está lá no texto, agradável e termina como? Perfeito. Então, para mim, a ordem tem muito a ver. Como aqui é uma liga para a gente sobre o caráter de Jesus. Aqui a gente está dizendo o quê? Que ele se fez semelhante aos homens. Sim ou não? Porém, olha que característica interessante. Aqui fala que ele se fez servo antes de fazer semelhante aos homens. Por quê? Porque tem homem que é da igreja, mas não tem característica de servo. Sim ou não? Tem pessoas que é ser humano, mas não é servo. Jesus, ele já quis ensinar algo. Eu nasci debaixo de uma natureza para servir vocês. E aí eu me fiz semelhante aos homens. Por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, ele sempre pôde falar coisa que às vezes quando nós falamos, nós já perdemos esse lugar. Jesus é o único que pode falar assim, eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente começa a falar que é humilde, a gente já está perdendo o quê? A humildade. Jesus poderia. Por quê? Porque ele se fez nesse lugar e ele se fez com excelência. Então pode ver, ele também se tornou semelhante aos homens, mas ele sabia que na terra tinha muitos homens soberbos, muitos homens que não eram servos, que quando estavam num lugar de destaque gostavam de humilhar os outros. Então ele vem e a ordem para mim interfere. Ele fala assim, olha, assumindo a forma de servo.
E depois, fazendo semelhante aos homens, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem tem um caráter de servo vai conseguir obedecer, vai conseguir se humilhar, vai conseguir cumprir o propósito. No reino de Deus, irmão, não importa o lugar que você chegue em termos eclesiásticos, tamanho de igreja, nível de pregação, não importa. Você nunca pode perder o caráter de servo. Você quer ver a vida de um homem que revela muito isso para a gente? Paulo, se você ler as cartas dele no sentido cronológico, você vai ver que as primeiras cartas dele, ele está defendendo o apostolado. Ele está ali, ó. Eu sou apóstolo, em nada sou inferior aos outros. E Deus, olha aqui a prova de que Deus é comigo. Olha os sinais, as maravilhas e coisa e tal. Quando você vai ler as últimas cartas de Paulo, ele está assim: eu sou um simples servo de Cristo. Ele muda. Ele esquece o título eclesiástico, que ele fala assim: cara, tudo bem, eu sei que eu sou um apóstolo. Eu sei que eu sou um pastor. Você sabe que você é esse que Deus te vocacionou. Amém? Você carrega isso. Amém. Só que nunca deixe isso vir antes do caráter de servo que Deus colocou na igreja. Deus colocou um caráter de servo na igreja. Quem não serve, no reino de Deus, quem não serve não poderia liderar. Sério, sério. Porque se você não aprende a servir, você não vai ser um bom líder. Você não vai ser um bom líder, irmão. Por isso que Jesus veio, Jesus conseguia servir pessoas em todas as suas escalas. Desde um homem rico, desde uma autoridade espiritual, como um publicano, como um pecador, como uma mulher adúltera. Por quê? Porque ele se fez como servo. E aí mesmo ele sabendo que estava ali esvaziado, tinha feito semelhante ao ser humano, ainda assim ele conseguia servir a todos com um caráter humilde. Então preste atenção nisso, porque às vezes você já chegou num lugar de destaque e não passou pela essa moldagem do caráter de servo. E às vezes, mesmo lá já, como pastor ou como líder de algum ministério, você vai precisar voltar para um lugar para aprender o caráter de servo e a servir. Porque você não pode avançar sem aprender a servir, irmão. Você não pode, de verdade, isso vai te atrapalhar. Por isso que a gente vê, infelizmente hoje, muitas pessoas soberbas falando de Deus, sendo que Deus é um Deus plenamente humilde. Um Deus que sabe se relacionar com as pessoas sem acepção. O cara que dá 20 mil reais de dízimo na igreja e o cara que não dá dízimo nenhum, Deus sabe se relacionar com eles de forma igual, sem colocar um acima do outro. E nós precisamos, o caráter de servo em nós vai fazer isso. Vai fazer você atender alguém que tem um destaque, dando uma verdadeira atenção para ele, e vai fazer você atender um morador de rua, dando uma verdadeira atenção para ele. Porque tem gente que está diante aqui, é o meu pastor, aí atendo bem. É um irmãozinho da igreja, aí atendo mal. Você não entendeu o que é ser servo de Cristo. Jesus, quando ele tomou o caráter de servo, ele morreu por toda a humanidade. Ele não morreu por uma igreja justificada, ele não morreu por aqueles que se sentiam bons. Não, muito pelo contrário. O Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Quem necessita de médico são os doentes. Então, o caráter de servo é uma coisa que você precisa buscar. Nós precisamos buscar. Escolher pessoas e falar assim: não, eu quero servir você. Quero servir você. Eu quero te honrar. Eu quero honrar aquilo que você carrega. Eu quero honrar quem você é. Eu quero honrar. E eu não estou falando de bajulação, não, tá, irmão? Isso pode ser em casa. Você pode treinar o seu caráter de servo em casa. Treinar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu lembro, só para eu finalizar essa primeira aula, eu lembro que eu ensinei isso para um menino com a casa dele. Quando a gente era da antiga igreja, o menino tinha um caráter de servo, mas não era lapidado. Ele gostava de servir as pessoas de destaque. E aí, todas as vezes que chegava na igreja, ele oferecia água, preparava um banco para mim, eu preparava o gabinete, a pastor, está tudo limpo lá. E aí, conversando com a esposa dele alguns dias, a gente estava fazendo discipulados, e a esposa dele começou a falar que ele era o oposto em casa. Aí um belo dia eu cheguei na igreja, ele tinha preparado uma mesa com o cafezinho, com a minha cadeira. Eu falei: filho, senta aqui. Aí ele sentou, eu falei assim: a partir de hoje eu quero que você me trate como você trata a sua esposa, eu quero que você trate a sua esposa como você me trata. Aí ele falou assim: como assim, pastor? Eu falei: não, sua esposa falou que você é assim, 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 assado. Cara, o primeiro lugar que você tem que aprender a servir é a sua casa. Então você vai tratar a sua esposa como você me trata, porque eu não tenho nada a reclamar de você como você me trata. Mas eu não quero que você aprenda a ser um bom servo para mim, sem ser um bom servo para sua família. Então, aprenda a servir sua casa. Vai lá, o café que você traz para mim, prepara para sua esposa. A água que você pega para mim, pega para sua esposa.
A paciência que você tem comigo, tenha com a sua esposa. Um bom lugar para treinar um caráter de servo é em casa. Porque também é lá que tem as pessoas que mais fazem raiva em nós. Vamos terminar a primeira aula. Brincadeira, tá, gente? Está encerrada a primeira aula aí. Deus abençoe. Vai lá para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.